Olá, bem-vindos ao 12º episódio do podcast Beyond the Humane. Hoje temos connosco a Sophie Serumanho e vamos falar aqui de alguns assuntos ligados com a parte de psicologia humana e também alguns assuntos mais culturais. E eu queria pôr-te já assim no no spotlight e perguntar-te o que é que significa para ti o conceito de felicidade. Olha, é curioso perguntares-me isso, porque eu fiz um post sobre isso há pouco tempo. Aliás, esta semana fiz um post sobre o que é felicidade, e tenho-me debruçado um pouquinho mais sobre a felicidade no Instagram, porque nós associamos muito a felicidade à alegria e ao prazer, ou seja, a emoções que são do imediato, não é? E a felicidade, hum, é um conceito que eu nem sequer gosto muito, tanto que eu até o meu post é detesto o conceito de felicidade. Exato. Porquê? Porque o conceito de felicidade implica isto, é tipo, é o quê? É estares sempre alegre? É seres uma pessoa otimista? É sentires prazer na tua vida? O que é que é? Então, o que é que eu prefiro? Que é o que também a maior parte da investigação e dos psicólogos têm utilizado. O conceito de bem-estar, ok? O conceito de bem-estar subjetivo, que é como é que tu te sentes na tua vida? Sentes-te realizado, Uhum. ok? E também é uma coisa que é importante que é se estás alinhado com para mim, a felicidade tem muito a ver com o facto de estares alinhado com os teus valores, estares alinhado com aquilo que é importante para ti, estares alinhado com o teu propósito de vida e definires o que é o teu propósito de vida. E o propósito de vida não tem que ser nada por aí além, tipo, não tens que ser, um Einstein nem um Saramago, ok? Não é preciso ganhar nenhum Nobel, mas um propósito é por exemplo, o meu propósito é ajudar pessoas, ok? Certo. E ajudar pessoas é uma coisa vaga. Posso ajudar pessoas em consulta, posso ajudar psicólogos júniores, posso ajudar estudantes, porque eu gostava muito de ser professora um dia. Portanto, ajudar pessoas. Esta é a minha missão e eu já sinto esta missão desde muito nova, desde a adolescência que eu sinto. Tanto que eu sei que quero ser psicóloga desde os meus 16 anos. Portanto, e eu acho que nós somos felizes quando definimos os nossos valores, o nosso propósito e somos íntegros com esses valores. E somos íntegros também com aquilo que é importante para nós, com a nossa missão, não é? E com aquilo que nos define. Certo. Porque é impossível nós sermos felizes, não é? É impossível termos bem-estar se nós não estamos a perseguir aquilo que é importante e aquilo que ressoa connosco. Uhum. Porque senão estamos a viver em dissonância cognitiva, e que é muitas vezes o que acontece com pessoas com depressão ou pessoas que não estão bem e procuram a psicologia, que é aquilo que eu estou a fazer neste momento não se coaduna com aquilo que eu gostaria de estar a fazer, ou seja, o eu real Certo. é diferente do eu ideal. E portanto eu acho que o conceito de felicidade passa muito pela integridade que tu tens com os teus valores, com os teus princípios, com o teu propósito de vida. E se tu te sentes bem naquilo que tu estás a fazer, no aqui e no agora. Uhum. Eu acho que é muito por aqui. Tem sentido. Sim, pensando no meu caso pessoal, acho que se aplica. O que eu vejo que às vezes pode ser um bocadinho complicado é como é que, em que momento da nossa vida é que nós aprendemos realmente esse processo e fazemos essa introspeção de, ok, os meus valores são assim e eu quero procurar seguir esse caminho e então devo fazer isto e aquilo. Parece-me que há uma desassociação entre, se calhar, o que deveria ser feito da educação de casa ou o que poderia ser feito na educação escolar Eu também. acho que as pessoas que estão mais alinhadas ou que sabem melhor isto, são pessoas que já passaram por algo de mal na vida e tiveram que reestruturar um bocadinho as coisas. Eu Sim. acho que as pessoas que nunca passaram por nada de mal na vida e que nunca tiveram ansiedade ou nunca passaram por nenhuma crise de saúde mental, eu acho que são pessoas, opa, e ainda bem, fico feliz por essas pessoas, quem me dera nunca ter passado por nada, mas eu acho que são pessoas que, como estão confortáveis, não precisam de descobrir ou não precisam de saber outras realidades ou outras coisas e, portanto, não pesquisam e, Certo. portanto, elas não sabem o que é inteligência emocional ou não sabem o que é desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque elas estão bem. Portanto, elas nunca tiveram que procurar. Mas quem está mal é quem procura mais e encontra mais respostas. E, portanto, em que altura da vida eu acho que isso acontece? Eu acho que é quando tu começas a ser adolescente, se fores um adolescente
assim com alguns struggles mentais, eu acho que começas a fazer assim umas pequenas pesquisas, umas leituras e começas a entrar mais por aí. A malta que gosta mais de pensar, de refletir, que é mais assim tipo das letras, por exemplo, Uhum. eu acho que mais rapidamente chega aí e a malta pá, que sofre mentalmente também acaba tipo, pá, eu estou aqui, eu não me sinto bem, eu quero alcançar a felicidade, não é? Eu quero me sentir melhor, como é que eu posso fazer? E acaba por, pelo menos, tentar encontrar um caminho para. Certo, entendo. Uma pergunta um bocado complicada, mas vês muitas diferenças na questão da felicidade em estratos sociais? Ora, como eu disse, a questão da felicidade é um construto subjetivo, não é? Uhum. O que é que tu queres dizer com felicidade? Com alegria? Portanto, as pessoas Se há feli procurarem. o conceito porque imagina, nos estratos sociais eu consigo encontrar insatisfação com a vida em qualquer estrato social. Certo. Portanto, independentemente do dinheiro e dos recursos que as pessoas tenham, eu consigo encontrar infelicidade em qualquer lado. Exato. Agora, claro que eu acredito que em estratos, socioeconómicos mais baixos exista mais infelicidade pela possibilidade de não teres acesso a condições, não é? Certo. Não tens acesso a condições de monetários para fazer psicoterapia, para fazer medicação, até para fazeres determinadas atividades que poderiam ser boas para ti, mas Uhum. isso também não implica que, hum, o humor da pessoa seja baixo e que isso esteja ligado à tristeza ou falta de felicidade. Por exemplo, os países mais pobres, como no continente africano ou Brasil, América do Sul, são pessoas muito mais felizes, ou pelo menos muito mais alegres. E estamos a falar de pessoas com um fraco poder económico, Exatamente. ok? Portanto, eu não tenho uma resposta para essa pergunta, pelo menos uma resposta que não seja demasiado complexa, não é? Uhum. Teríamos que analisar desconstruir o que é felicidade, Claro. dividi-lo tipo por alegria, por recursos, etc, para perceber, para te dar uma resposta mais concreta, porque a nível do humor realmente países mais pobres apresentam melhor humor do que países mais ricos. Exato. Só que países mais ricos também têm acesso a melhores condições de vida que permitem também alcançar maior bem-estar, pelo menos. Portanto, Claro. São tantas é aquilo que camadas. dizem, não é? Tipo, o dinheiro não compra felicidade ou o dinheiro não traz felicidade, mas pode trazer acesso a recursos que possam contribuir para a felicidade das pessoas. Exato, sem dúvida. Mas eu acho que acabaste por responder, ou pelo menos de ir um bocadinho de encontro àquilo que eu procurava, nessa questão do humor nos países como o Brasil ou os certos países africanos. Portanto, eu acho que acabaste em certa medida por responder, ou em certa medida por tocar nesse ponto que passa pela minha cabeça também. Ah, Eu acho que também tem muito a ver com o facto do sol, da presença do sol, do clima, da temperatura. Por exemplo, há teorias, não é? Isto depois fica difícil de saber se isto é verdade. Há teorias que dizem que nos países mais frios as pessoas casam mais rápido, e é verdade. As pessoas nos países mais frios juntam-se, são menos promíscuas, casam-se mais rápido para combater a solidão, porque como está frio e há pouco sol, as pessoas saem menos de casa, portanto socializam menos e então estão muito mais propensas ou disponíveis emocionalmente para se juntarem. Enquanto que nos países mais quentes há mais sol, há mais temperatura, as pessoas estão mais fora de casa e, portanto, conectam-se de uma forma diferente hum. e combatem a solidão de uma forma diferente. Portanto, eu não sei se são só teorias. Não, não, claro, mas eu calculo, exato, há várias camadas para analisar essa questão que tu agora disseste, como por exemplo a questão socioeconómica também, porque se analisarmos principalmente na Europa, os países que são mais frios são os países mais ricos também. Portanto, os que têm mais condições sociais. Portanto, o que pode levar, obviamente, a terem condições para poderem casar mais cedo, constituir família mais cedo, porque países como a Suécia, a Finlândia e a Noruega dão imensos benefícios a quem quer ter crianças e etc. Portanto, poderá depois haver uma série de correlações aqui, É, obviamente, yeah, exato. claro, sem dúvida.
Olha, pegando aqui num outro tema, que é sempre um tema muito interessante de falar, que é o ódio. É um tema que eu acho interessante de ver replicado muitas vezes em. Passamos da felicidade para o ódio. Exato, vamos de um ponto para o outro, porque vivemos num mundo polarizado, portanto, por que não? Eu gostava de saber aqui um bocadinho a tua opinião nisto. E a pergunta, eu sei que é extremamente difícil a questão de se é mais fácil odiar do que propriamente amar, mas eu gostava de que explorasse um bocadinho esse conceito de o ódio ou o amor serem um ou o outro mais instantâneo e imediato que o outro ou não. Ora, hum, eu não te sei dizer, se o ódio ou o amor, qual deles é o mais rápido, mas sei que é mais rápido fazermos maus julgamentos do que bons julgamentos. E porquê? Porque o nosso cérebro funciona de uma forma automática, não é? Para poupar recursos. E, portanto, nós utilizamos os preconceitos, os estereótipos, as heurísticas, não é? E, portanto, é muito mais fácil fazermos maus julgamentos sobre os outros do que bons, porque o nosso cérebro está sempre a tentar nos proteger daquilo que pode ser potencialmente perigoso para nós. Portanto, e é por isso que também a fofoca também tem um poder adaptativo, não é? Nós fofocamos uns com os outros para podermos partilhar coisas negativas, embaraçosas, etc., sobre os outros, para podermos colocar do lado desses outros que fizeram algo mau, para podermos nos preservar e preservar o grupo, ok? Pelo menos é o que a psicologia evolutiva acha que é. Uhum. Portanto, os maus julgamentos são mais fáceis numa tentativa de proteção, são automáticos, não é? O preconceito, etc., é automático. Agora, os bons julgamentos, nós precisamos de conhecer a pessoa, isso requer recursos, disponibilidade, energia, ter que falar com a pessoa, ter que a conhecer, ter que conhecer a história de vida da pessoa. Agora, que é verdade é que existe também química, não é? Portanto, as pessoas quimicamente empatizam e simpatizam umas com as outras. Portanto, eu quando estou num supermercado, eu posso olhar para uma pessoa e só através do olhar simpatizo com ela, Certo. não é? Tal como também posso não ir com a cara da pessoa, porque sim, não é? Estes processos, isto é tudo automático, faz parte da cognição social, é tudo processos automáticos. Agora, dos maus julgamentos para o ódio e para o amor, aqui já vai um passo grande, porque eu posso fazer um mau julgamento, mas não Uhum. necessariamente eu vou odiar esta pessoa, porque Certo. fiz um mau julgamento sobre ela. Mas eu acho que é um bocadinho isto, enquanto o ódio e o amor, não sei qual deles é o mais rápido, ou não sei se há um que é mais rápido que o outro. Uhum. Sei que nós estamos desenhados para amar e para odiar, por questões de sobrevivência. Nós precisamos de amar e nos afiliar, porque precisamos de estar em grupo e de estar em família e de estar vinculados para sobreviver. Mas nós também precisamos de odiar para nos protegermos a nós e protegermos o grupo. E é por isso que existem tantas guerras, ok? E que sempre existiu guerras e que nós atualmente vivemos na era mais segura de sempre para se viver, ok? As Uhum. pessoas acham que isto é cada vez mais tragédias, cada vez mais guerras, isto não é bem assim. E há um autor que se chama Pinker que fala sobre isto, que desde a pré-história até há pouquíssimo tempo, a quantidade de pessoas que morriam por homicídio, do género chatei-me com aquela pessoa, vou matá-la, isto era Uhum. comum, ok? Até tipo século XIX. Tanto que antigamente os homens, para tipo resolverem um conflito, era a questão da. Não é uma luta, mas é a questão das armas, não é? Uhum. Apontavam a arma um ao outro, o primeiro que disparasse e morresse, está Exato. resolvida a rixa, não é? Hoje em dia isto é completamente impensável. Havia muito mais guerras antes, havia muito mais homicídios e muito mais morte antes do que agora. Agora é a época mais segura e mais tranquila e menos violenta da humanidade, apesar de as notícias estarem-nos sempre a bombardear com Sim. porcaria. Mas é verdade, e os estudos e as estatísticas mostram isso. Portanto, o ódio é muito estimulado mesmo por estas questões humanas de eu tenho que sobreviver e, portanto, para proteger o meu grupo, eu tenho que odiar, eu tenho que expulsar, não é? Isto justifica também o racismo, a xenofobia. Exato. Quer dizer,
justifica a existência, não justifica o ser humano permanecer aí, porque, como eu disse, basta nós ativarmos os nossos recursos de pensamento reflexivo para pensarmos sobre, ok, de onde é que parte aqui o meu preconceito, de onde é que parte o meu estereótipo, e basta estudarmos e educarmos para conseguirmos converter ou pelo menos ao tentar alterar e educar-nos acerca dos nossos estereótipos e dos nossos preconceitos, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho isto. Eu acho que tanto o ódio como o amor, sinceramente, em jeito de conclusão, eu acho que são os dois igualmente fáceis. Igualmente fáceis. O amor, porque nós somos seres sociais de vinculação e precisamos uns dos outros e precisamos de amar com urgência e odiar. Nós precisamos de odiar para nos protegermos, ou pelo menos o nosso cérebro antigo e primitivo quer nos fazer acreditar que sim. Certo, certo. E tu tocaste aí na questão da fofoca ser quase um meio de sobrevivência, portanto, isso explica então o sucesso da Casa dos Segredos e dos programas como Big Brother, tal. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A fofoca, o gossip, também é uma maneira das pessoas se sentirem conectadas. Exato. As pessoas, através de coisas que odeiam em conjunto, sentem-se conectadas, ok? Vamos odiar em conjunto isto e falar Ódio mal. coletivo. As pessoas sentem-se conectadas a fazê-lo. Certo, interessante. E essa questão que tu falaste aí da segurança, que obviamente sim, vivemos no momento mais seguro da história da humanidade, porquê que achas que existe esta noção de antigamente é que era, antigamente é que as coisas eram melhores e não há essa comparação factual com dados de ok, realmente não é e eu estou errado, porque é muito fácil de verificar muitas dessas questões. Porque o ser humano está sempre a falar mal. Porque o ser humano está sempre insatisfeito. Certo, certo, Está sempre insatisfeito. certo. E por estar sempre insatisfeito que nós também evoluímos, Uhum, não é? Mas se antigamente é que era, então porque é que nós estamos sempre a evoluir e a construir coisas diferentes, não é? claro. Isso é uma falácia que nós caímos. Antigamente é que era, isso é uma falácia. No tempo de Salazar é que é, Exato, isto no tempo de não sei quê é que haviam pessoas fortes. claro. Não é? E ninguém fala sobre a violência doméstica, ninguém fala sobre a proibição ao divórcio, ninguém fala sobre a repressão feminina ao longo dos vários séculos. Portanto, antigamente as pessoas eram mais fortes ou as pessoas eram mais reprimidas? Exatamente, exatamente. Interessante. Sim, claro, sem dúvida, e concordo a 100%. E tu, pegando aqui um bocadinho nos 2 livros que tu lançaste, achas que esses livros vêm também como um grito de insatisfação pessoal ou vêm como algo muito bem planeado que tu querias mesmo fazer um dia? Olha, não, não vem como um grito de insatisfação pessoal, vem como um grito de a minha missão. Como eu disse, a minha missão é ajudar pessoas e, Certo. portanto, eu fui convidada pela Bertrand para escrever livros, ok? Ok, foi assim que Eu tenho um começou. contrato de 10 anos com a Bertrand Uhum. para escrever livros. Eles, a primeira vez que me contactaram, eu estava cheia de consultas e eu assim, opá, eu agora não estou com tempo para estar a escrever um livro, vai-me dar muito trabalho. E disse-lhes, pá, não estou interessado. Eles, ok, a gente fala contigo em fevereiro do próximo ano. Certo. Voltaram a falar. E eu pensei 2 vezes e disse: "Opa, yeah, eu tenho que agarrar esta oportunidade". E disse: "Quero, agora quero". E eles: "Perfeito, ótimo. A ti queres falar sobre o quê?". E eu, como pessoa ansiosa que sou, que já enfrentei uma perturbação da ansiedade, que me condicionou bastante e que eu falo publicamente sobre isso, eu disse: "Ok, é exatamente sobre isto". Eu fiz o meu caminho e consegui fazê-lo. E consigo ajudar clientes através não só da minha profissão, mas da minha própria experiência pessoal ajudou-me na minha profissão, ok? Portanto, eu quero transmitir isto para outras pessoas. E aí surge o primeiro livro, Não é Loucura, é Ansiedade. Uhum. Como eu falo muito dos processos de autocompaixão nesse primeiro livro, autocompaixão como uma ferramenta para combater a ansiedade, eu decidi fazer o segundo livro, que é o Basta da Autocrítica, que é do tipo uma sequela do primeiro, que é do género, ok, está aqui o primeiro, e este é mais focado em combater um sintoma, mas este do Basta da Autocrítica é um livro mais profundo, que vai mais às questões de infância e de adolescência,
e que é mais transversal ao problema que tu tenhas. Portanto, não é sobre um diagnóstico, não é sobre um sintoma, como a ansiedade ou a depressão, é sobre o que é que causa a ansiedade, o que é que causa a depressão, o que é que causa trauma, o que é que causa perturbações alimentares, que é a autocrítica. Porque a investigação já demonstrou que a autocrítica é transversal a todas as perturbações mentais. Portanto, eu quis tentar fazer um livro que infelizmente não vendeu tanto como o primeiro, mas isto faz parte, não é? O ser humano vai muito mais por aquilo que é comercial e o comercial é sempre o mais superficial, que é o sintoma. Sim. Mas eu tentei fazer um livro mais profundo, que fosse mais por aquilo que mantém os problemas e não o problema. Porque se formos à raiz do que mantém os problemas, é mais eficaz do que só falarmos do sintoma. Apesar de eu falar disso no primeiro, que Uhum. a ansiedade é um sintoma e é um sintoma de uma coisa mais profunda, não é? Falo da autocrítica, que vou muito mais profundamente, mas pronto, é o que é. Pode ser que um dia as pessoas percebam que este segundo livro é bem mais profundo e se calhar até mais útil. Não que o primeiro não seja, o primeiro também é Claro. bastante útil, só que é mesmo específico em relação a um sintoma e este é específico a trauma, não é? À Uhum. vida humana. E agora já estou a escrever o terceiro que vai Ok. continuar nesta lógica transversal que vai ser sobre emoções, regulação emocional, inteligência emocional, como é que nós podemos ouvir as nossas emoções e satisfazê-las de forma a satisfazer as nossas necessidades, e vai ser muito por aí. Ok. Fico com grande curiosidade sobre esse terceiro livro. E a curiosidade leva-me também ao nosso próximo ponto, que é, basicamente, eu gosto muito de experimentar as coisas que ficam na moda, de vez em quando, a nível de comida, e então fiquei grande fã de kombucha e fiquei grande fã de kimchi e de todos estes produtos probióticos tão comercializados neste momento. E eu queria te perguntar um bocadinho nesta relação entre o intestino e a saúde mental, que é uma coisa que se fala muito, quão real é exatamente isto e a que nível exatamente é que funciona? Há evidências científicas, ok, da ligação, do eixo intestino-cérebro, que se dá através do nervo vago e que por acaso é um tema que eu até gostaria de pesquisar. Foi o primeiro tema que eu propus para a minha tese de doutoramento. Ok. Porque eu gostava de estudar mesmo a fundo o eixo intestino-cérebro e gostava de fazer, de elaborar um protocolo que pudesse ajudar, se fosse um protocolo complementar com probióticos que ajudassem pessoas com perturbações de ansiedade e depressão, ok? Infelizmente disseram que era um trabalho, muito custoso a nível financeiro e que não dá uma tese de doutoramento, é muito não dá para fazer uma coisa tão grande, tão ambiciosa, portanto foi com os porcos, esta minha ideia, portanto eu agora só posso mesmo estudá-la sozinha com livros, mas daquilo que eu sei existem investigadores que apoiam esta relação, mas também existem investigadores que não apoiam, que dizem que não é assim tão significativo. Ok. O que é que a investigação mais atualizada tem demonstrado? Que realmente há aqui uma ligação, a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, não é? Que geralmente tem déficit em perturbações de ansiedade e depressão, ele é todo, não é todo, mas 90% é sintetizado no nosso intestino, que depois vai para o cérebro através da ligação com o nervo vago. Portanto, se o nosso intestino não funciona bem, se ele é permeável, como é que nós podemos garantir que estamos a produzir de forma optimal a quantidade de serotonina que nós precisamos, que é fundamental para regular, não é, o nosso humor, Uhum. certo? Portanto, é isto que eu sei. Os probióticos realmente podem ajudar, mas os probióticos podem realmente ajudar tudo, tipo imunidade. Porque imagina, os probióticos são as bactérias que vivem. Nós temos tipo 2 quilos de bactérias a viver no intestino, ok? Todos nós temos sensivelmente 2 quilos de bichos cá dentro. Se tu pensares bem, 2 quilos é bué, é É imenso. muito, é muito. É Pesa muito, a bastante. viverem cá e a regularem-nos uma data de coisas. Um intestino permeável é um intestino permeável a uma inflamação.
Quando nós temos o intestino inflamado, nós temos uma inflamação sistémica, ok? Portanto, se ele é permeável às toxinas, ele também não. E sai esta ligação, qual é que será o impacto que vai ter na nossa saúde e no nosso cérebro? Claro. Não há de ser muito positivo, Claro não é? que Claro. existem investigações que mostram que realmente o bolo fecal das pessoas com depressão e ansiedade é diferente das pessoas sem psicopatologia, o que demonstra que realmente os intestinos e as perturbações podem estar ligadas, mas isto é um tema que é bastante recente. Eu acho que ele só começou a ser mais investigado, sei lá, de há 15 anos para cá, Ok, mas 10 muito anos para recente. cá, uma coisa assim. Portanto, é muito recente e requer muitos estudos. Claro. E é isto, mas opá, imagina, mesmo que não seja pelo teu intestino, alimentares-te de forma saudável é extremamente importante para tudo. Tu precisas de zinco, tu precisas de magnésio, tu precisas de cálcio para regular, para estares por questões de irritabilidade, por exemplo, deficiências de magnésio e de zinco estão ligadas a maior irritabilidade e a maior ansiedade. O consumo de açúcar está ligado, por exemplo, à inflamação e também está ligado a hiperglicémias e hipoglicémias que afetam imenso o humor. Portanto, imagina, mesmo que não seja pelo teu intestino, é pela tua saúde. E a tua Exato. saúde física é a tua saúde mental. Portanto, estamos sempre a falar da mesma coisa. É assim que eu vejo sempre. Exato. Há uma ligação sempre entre os dois, claro. Aquilo que tu consomes, seja de alimentos, seja aquilo que tu vês, as pessoas com quem tu te dás, tudo o que consomes, tudo o que entra cá dentro, tem impacto a nível da tua saúde mental, Claro. não é? Como é que tu podes ter uma excelente saúde mental se te alimentas mal, se não te cuidas, não é? Exato. Eu acho que não dá, é impossível. Mas pronto, quem sou eu? Não, não, e tocaste num ponto interessante que é também as pessoas que temos à nossa volta, tudo aquilo com que nós interagimos ou que consumimos, que é sem dúvida bastante importante. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se que somos aqui um ser que pertence realmente à natureza e não somos um bocado de pedra ou um bocado de tijolo que não tem contacto com tudo o resto que existe na Nada natureza contra os fora. reality shows, mas imagina, és uma pessoa que consome reality shows o dia inteiro. O que é que isto Hum, diz sobre ti? Que tu adoras fofoca, tu Exato. adoras drama. Uma pessoa que adora drama, geralmente é uma pessoa que provavelmente não tem uma vida assim tão satisfatória e precisa de se satisfazer com Hum, a porcaria que os outros fazem, com a humilhação dos outros, percebes? Exato. Se és uma pessoa que não tem interesse em cultura geral, então do que é que tu tens interesse? Não é? Do que é que tu estás a alimentar? O que é que tu Uhum. estás a dar a ti? Do que é que tu te estás a nutrir? Sim, sem dúvida. Essa perspectiva do reality show como se fosse o fast food da comida, não é? Basicamente. Sem dúvida. Olha, nós estamos a chegar a meio do podcast, portanto vamos aqui partilhar algumas curiosidades ou coisas que te tenham surpreendido, irritado, deixado feliz recentemente. Eu ia te perguntar o que é que tens para partilhar connosco. Olha, Portanto, uma houve fofoca. Portanto. uma fofoca. Olha, eu tinha pensado nisso ontem Uhum. e infelizmente eu não apontei, mas eu tinha uma curiosidade para partilhar. Eu tinha uma coisa e agora não tenho. Olha, então faz assim, pensa, já que estivemos a ter esta conversa de coisas que são saudáveis e não são saudáveis, pensa na última coisa não saudável que fizeste. O que é que foi? Porque isso já é uma enorme curiosidade. Que eu fiz? Sim, que tenhas consumido, que pode ter sido Olha, eu comida. viajei para a Áustria durante 4 dias e comi Burger King 4 vezes em 4 dias. Pronto, eu diria que isso já é algo surpreendente para mim, pelo menos. Até para mim é surpreendente. Eu não sou uma pessoa de fast food, mas eu liguei mesmo o foda-se, sabes? Eu fiquei do género, pá, olha, está aqui à mão, whatever, vai ser agora, é Exato, isto. mais Pá, e posso prático. dizer que eu já enchi a minha cota à parte.
os meus pais este fim de semana: "Olha, vamos comer Burger King", e eu: "Opá, não consigo". E tive que ir comprar um frango assado. Tipo, não dá, pá, esqueçam. E só de olhar eu fui com a minha mãe buscar o Burger King, eu estava a olhar e assim: "Não, não dá, não consigo". Epá, não, 4 vezes no Burger King num curto espaço de tempo, acho que é. 4 vezes em 4 dias. Não, 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 exato. No mesmo dia eu cheguei a comer almoço e jantar no Burger Ah, King. não, que horror. Atenção, Impensável. imagina. Não, foi dose, não, foi dose, foi dose. Impensável. Tens agora que compensar com algum kimchi, alguma kombucha ou algo do género, que é para ver Não, eu se. estou a compensar agora, tipo, ao pequeno almoço, um pão com abacate e salmão Pronto, fumado, pronto. Um bom caminho. fruta. Tenho estado a compensar para me sentir melhor, do tipo, tentar compensar o facto de ter comido tanto fast food neste espaço de tempo. Mas sim. Pronto, ok, vês, uma curiosidade aqui interessante, sem dúvida nenhuma. Ahm, Todos temos, é fácil. A minha curiosidade é um bocadinho diferente e não é bem uma curiosidade, é mais uma história. Eu tenho andado a ver a série do David Letterman no Netflix. David Uhum. Letterman é dos maiores nomes da comunicação, eu diria mundiais, não só norte-americana. Portanto, já entrevistou todo o tipo de pessoas ao longo da sua carreira e ele agora tem um programa onde entrevista quem ele quer, basicamente, porque o homem está mais do que reformado e então isto é um hobby para ele. E um dos episódios foi com o Billie Eilish e nesse episódio, portanto, de gerações muito, muito diferentes, Sim. e nesse episódio eles falaram ambos sobre a sua perspectiva de síndrome de impostor. E a Billie Eilish, que aos 17 anos ganhou inúmeros Grammys, portanto é uma pessoa que em teoria não deveria sofrer de síndrome de impostor ou de falta de confiança. Ela é quem sofre mais de síndrome de impostor, Exato, porque ela é uma miúda que está tão no topo que ou é narcisista ou então é extremamente autocrítica. exatamente, exatamente. E ela fala muito Ou disso. ela considera-se tipo a melhor do mundo, ou então ela é do género: "Meu, um dia as pessoas vão acordar e vão-se Exato, aperceber é que eu mesmo sou isso. uma farsa. Exato, exato. É mesmo isso que Como ela é que diz. eu ganhei isto? Exa Tipo, what the fuck?" Exato. É exatamente isso que ela diz, e o que é interessante de ver é que a reação do Letterman é que ele continua à espera que alguém lhe toque no ombro e lhe diga: "Meu amigo, acabou, porque tu não tens valor nenhum". E temos aqui 2 pessoas completamente consagradas, que obviamente sofrem da pressão do seu próprio sucesso, de gerações completamente diferentes e têm as 2 extrema falta de confiança, ou não constante, Ouve, mas sim. isto são coisas transversais do funcionamento psicológico. Exato. Provavelmente se fosses, tipo, perguntar ao Che Guevara ou ao Dostoevsky, tipo, se eles tinham síndrome de impostor, eles iam-te dizer que sim, um dia alguém ia bater-se, tipo: Exato. "Olha, tu és uma merda". Ou até ao Marx, estás a ver? Tipo: "Olha, inventaste o comunismo, tipo, escreveste isto, mas isto, tipo, é uma merda", estás a ver? E ele: "Ia bem, se calhar aquilo que eu disse não faz mesmo sentido". Pá, percebes? Tipo, independentemente da idade, ansiedade é intergeracional, trauma é intergeracional, síndrome do impostor, autocrítica, depressão. Isto não É, é de agora. Quando se é. diz ansiedade, a doença do século. Pá, a doença do século não. Só simplesmente as pessoas agora falam sobre isto. Exato. As pessoas antigamente não sabiam o que é que haveriam de fazer com. O que é que eu estou a sentir? Sei lá, sentir. O que é Claro. sentir? Não havia Deve estar. tecnologia. Tipo, eu não sinto nada. Não Exato. é? Tipo, não é a doença do século, é a doença de ser humano, não é? E isto já os psicólogos falam, tipo, sofrer é inerente ao ser humano. Uhum. Desde que tu tens um cérebro humano, tu nasceste para sofrer, ponto, acabou. Tipo, sofrimento faz parte do cérebro, porque tu tens muito mais emoções desagradáveis do que agradáveis. Agradáveis tens uma, não é? Que é a alegria. O resto é tudo desagradável. Tristeza, raiva, medo, ansiedade, nojo, vergonha, culpa. É tudo Exato. mau, é tudo desagradável. Bom só tens uma. E tens a surpresa. Vamos, a surpresa também pode ser má. Pode ser boa Sem e má. dúvida. Tens a surpresa, tens a alegria que é 100% agradável. De resto, e isto, tipo, é inato. Desde que tu és um bebê até tu ires morrer, Uhum. tenhas sido a pré-história, vivas agora em 2014, 2024, tipo, isto é humano, estás a perceber? Há coisas que vão ser transversais sempre. Por isso é que eu também escrevi o livro da autocrítica, porque é uma coisa que é transversal.
E dentro da autocrítica tens o síndrome do impostor, não é? Porque o síndrome do impostor é um produto da tua autocrítica. Eu tenho uma autocrítica elevada, por isso é que eu não consigo acreditar no meu poder ou na minha competência e, portanto, eu sinto que para um dia as pessoas vão perceber que isto é tipo aquilo que eu estou a Exato. fazer não tem mesmo, não tem valor, tipo, as pessoas estão doidinhas. E se tu fores perguntar ao Saramago ou qualquer pessoa que tenha ganho um Nobel, provavelmente ou são narcisistas Exato. e tipo, acreditam, mas mesmo assim o narcisismo vem de um lugar de defeito que eles negam, que é inconsciente. O narcisismo é uma capa, não é? Mas mesmo que tu perguntes a uma pessoa destas, ou é tipo narcisista e está completamente inconsciente, ou tipo a pessoa diz-te, tipo, eu acho que não foi assim então. Mas tu, tipo, ganhaste o Nobel de não sei do quê, Marie Curie, o caraças, tipo, pá, isto se calhar, Exato. tipo, faz parte de ser-se humano. Não, sem dúvida nenhuma. E se eu olhar para as pessoas que conheço, há pessoas que, pronto, ganharam prémios e foram reconhecidas de inúmeras formas, e cada vez que eu falo com eles é como se não houvesse valor nenhum ali. É como se, mas eu não sou assim tão bom, ou mas vão descobrir que afinal isto não presta. E isso é interessante de ver. E eu acho que em certa medida, tipo, programas como este, por exemplo, do Letterman, ou ter o David Letterman e ter a Billie Eilish a falar deste tipo de coisas, eu acho que acaba por nos fortalecer também um bocadinho mais, porque dá-nos um bocado. Humaniza, não é? Exato. Estas pessoas que estão nesta posição sentem o mesmo que eu, um comum mortal. Ouve, Exatamente. essas pessoas são comuns mortais como tu. Nós Exato. temos muito esta coisa da idolatração das pessoas que aparecem na televisão, mas ouve, aquela pessoa que aparece na televisão não é mais do que tu só porque tu não apareces. Aquela Exatamente. pessoa é muito conhecida porque aparece efetivamente na televisão, mas é um ser humano com todos os problemas iguais aos teus. A Angelina Jolie tem perturbação borderline da personalidade, ok? E muitas outras atrizes também têm. A Amy Winehouse era toxicodependente e borderline, suicidou-se. A Marilyn Monroe era borderline, estava depressiva e suicidou-se com overdose de comprimidos. Portanto, as pessoas são normais, ok? Elas são muito conhecidas e eu acho que a fama extra pressiona estas pessoas, é tipo um stress muito grande e elas acabam por se Claro, perder. Estás a claro. ver? Porque já tem estas fragilidades psicológicas, mas eu acho que a fama traz fragilidade psicológica a qualquer pessoa, para te ser honesta. Hum. Sim, sem dúvida, quanto mais te expões, maior há o conflito de contigo próprio, de se és bom o suficiente, se as Porque pessoas tu vão estás gostar, se. sempre a ser alvo de escrutínio. Exato, exatamente. Portanto, mesmo que tu tenhas tipo, autoconfiança, tu estás sempre a ser testada. E Exato. depois tens pessoas que te odeiam. E lidar com a rejeição social é uma coisa muito complicada no ser humano. O ser humano não lida bem com a rejeição social. Porque nós fomos feitos para nos vincular, estás a perceber? E para pertencer. Então, se nós não somos aceitos, estamos a ser rejeitados. Se estamos a ser rejeitados, a nossa sobrevivência está a ser posta em causa. Exato. E então o ser humano não lida bem com a rejeição. Pessoas que dizem: "Ai, estou-me a cagar para as críticas, estou-me a cagar, eu sou bué, pá, esquece, isto é tipo treta", isso é mentira. Podes começar já a admitir que estás a mentir, ok? O ser humano inerentemente não lida bem com a rejeição. Ponto. Claro, E portanto, quando tu és famoso e estás a levar sempre com hate e pessoas te odeiam a sério. claro, claro. Olha, o Pop Smoke foi morto, não é? Tipo, isto é horrível. Estas pessoas têm. Tipo, o Michael Jackson, tipo, nunca foi a um supermercado e ele, para realizar o sonho, pediu que reservassem um supermercado para ele com, tipo, figurantes, atores, para fingir que vai às compras para poder ter a experiência de ir às compras. Uma coisa que eu, por acaso, Inacreditável. preciso de ir e vou e ninguém vai olhar para mim e eu, se calhar, até vou de pijama, estás a perceber? Exato. Tipo, pá, são experiências que percebes? É transversal, ser-se humano, tipo, e a pressão que é, epá, deve ser mesmo, eu nem sei, nem consigo imaginar, sinceramente. Uma coisa que eu sempre disse para mim própria é: eu não quero ser famosa Exato. Concordo e eu contigo. já sou um bocadinho conhecida. Hum. E eu já sou um bocadinho, e eu já sinto o que é escrutínio, porque eu às vezes quando digo certas coisas que as pessoas não gostam, e eu fico, mano.
Imagina que eu era a Kim Kardashian, como é que era? Eu já tinha pessoas a tentarem me matar na rua. Exato, quase certeza. Não, sem dúvida, eu concordo contigo. Eu acho que tudo quanto anda à volta da questão de celebridade é absolutamente fantasmagórico. Eu acho que era dos meus maiores pesadelos era ser uma celebridade, honestamente. Para mim também, para mim também. Eu não conseguiria lidar com ser uma celebridade. Acho que seria horrível. Eu amo a minha privacidade, Exato. adoro ser anónima e já não sou tanto, não é? Uhum. Mas gosto de ser tipo só uma pessoa na rua, estás a ver? A fazer a minha vida. Eu também nunca tive delírios de grandeza, sabes? Hum. Tipo, vou, eu quero fazer isto e alcançar isto e ganhar isto e destacar-me por isto. Não, eu quero ser tipo, pá, quero ser uma pessoa normal, psicóloga normal, Yeah. tenho a minha missão, estou tranquila, tenho os meus valores alinhados, vou fazer o melhor que posso com aquilo que eu tenho e that's it, estás a ver? Eu sou, sou bastante humilde na minha missão. Completamente justo. Se é aquilo que te faz feliz, lá está, Exatamente. tudo ok. Ótimo. Olha, tu falaste na Amy Winehouse, portanto eu gostaria de falar aqui um bocadinho de questões relacionadas com álcool. Eu tenho, pronto, a minha experiência em relação ao álcool sempre foi, eu acho que meio genérica, eu sempre bebi socialmente, eu nunca tive propriamente grande prazer em álcool no geral, e nos últimos 2 anos, através de uma introspeção e de alguns casos próximos de alcoolismo, cheguei à conclusão que era algo que não precisava para mim, já não fazia sentido para mim neste momento da minha vida. E conforme mais eu fui pensando sobre isto e conforme mudei um bocadinho os hábitos por deixar de beber álcool socialmente, comecei-me a perceber que se calhar isto era algo que poderia ser útil a muitas outras pessoas, fazer essa introspeção também. Apesar do meu caso ser um bocadinho específico, e desculpa estar-me a alongar aqui, Não, não tem porque problema. a nível de álcool, eu nunca fui uma pessoa que gostasse de muitos tipos de álcool, eu nunca gostei de vinho, eu nunca gostei de álcools mais com graus, teor alcoólico mais alto. Portanto, o É álcool que eu como eu. pronto, Nunca fui à bola com álcool, não percebo. Não percebo como é que as pessoas conseguem beber cerveja, para mim, tipo, é um mistério cerveja que gosto. eu não quero desvendar, ok? Não, sem dúvida, cerveja gosto, mas o que fiz foi simplesmente substituir a cerveja com álcool com cerveja sem álcool, porque lá está, se é pela questão do sabor, está tudo ok com beber cerveja sem álcool. Mas pronto, mas isto é um caso que Mas sabe a mesma infelizmente coisa? Nunca bebi. Ah, é assim, eu sempre bebi muita cerveja artesanal, portanto, eu acho que dentro do mundo da cerveja artesanal há muita cerveja que o sabor é praticamente idêntico. Porque se disseres que uma Sagres ou Superboc com ou sem álcool sabe ao mesmo, não, não sabe. Mas se beberes um outro tipo de cerveja que, por exemplo, que tenha já algum gosto ou sabor a algo mais, beber com ou sem álcool, honestamente, eu não acho que faça grande Ok. diferença. Portanto, acho que é um bocado por aí. Portanto, novamente, o meu caso é muito específico para ter sido tão fácil, Uhum. deixar de beber álcool. Mas eu ia te perguntar um bocadinho do impacto, o impacto do álcool na sociedade. Pronto, é óbvio que é altamente negativo e é aquela droga altamente perigosa que é vanglorizada em todo o lado e é usada como arma de pressão social e tudo mais. Mas eu queria que me faça um bocadinho da tua perspectiva em relação a isso, ainda mais porque, pronto, és uma pessoa que também não liga muito ao álcool, ou a nada. Pá, eu não ligo e não ligo a drogas no geral, sabes? Uhum. Já experimentei e não sei, não, mas sabes que a questão das drogas é uma questão complexa, não é só do tipo, ai, as pessoas drogam, olha para aquele drogado. Claro. A questão da adição, ok? Para já o ser humano, vamos começar por aqui, que é o ser humano sempre procurou formas de se alienar. Ponto. Certo. A cerveja existe desde o Antigo Egito. Foram Exato. os antigos egípcios que inventaram a cerveja. A erva já existe nas dinastias chinesas antes de Cristo. Portanto, as pessoas já se andavam a charrar nessa altura. Exato. E drogas alucinogénicas. Os vikings usavam, tipo, os xamãs, portanto, Exato, as as pessoas sectas. sempre andaram à procura de formas de não estarem sóbrias, não é? O importante é não estar sóbrio. E porquê? Por esta questão de o ser humano é sofrer, não é?
A nossa condição de sobriedade envolve, envolve sofrimento, Uhum. envolve dor e envolve tu sentires que tipo estás aqui, não é? E a condição das drogas é do tipo tu saíres daqui, não é? E Certo. transcenderes e também um bocadinho ultrapassar e desafiar a condição humana de dor e sofrimento, Yeah. não é? Por isso é que até se faz a terapia assistida com psilocibina, com ketamina, com MDMA, porque realmente a droga sempre foi utilizada com o efeito de ultrapassar ou reestruturar ou ressignificar o sofrimento, e por isso é que se utilizavam em rituais xamânicos para se transcender a Uhum. consciência e ir buscar coisas que dentro da consciência não existe, Exato. não é? Hum, e o que é que eu tenho a dizer? Desculpa, eu entretanto perdi-me agora um bocado. Eu começo a falar destas coisas, depois o meu pensamento é tipo tá, 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 e começo-me a perder. Pronto, drogas, não é? Uhum. Sempre foi aqui uma Perdição. forma de sair da nossa condição humana de sofrimento, de dor. O álcool e as outras drogas já existem há uma porrada de tempo, mas o álcool é a única droga, para além do tabaco, não é? Mas que realmente dá efeitos psicoativos e que é legal, não Exato. é? Qual é que é a minha opinião acerca disto? Olha, eu acho que utilizar drogas como forma recreativa está ok. Eu acho que nós não temos que estar. Se as drogas existem e se há outras formas de alteração de consciência, eu acho que sim, ok? Porquê é que eu acho que sim? Porque eu não vou ser aquela pessoa super certinha que te diz tipo: temos que levar uma vida regrada, sem drogas, na paz, tipo monge budista, temos que estar aqui. Tipo, as coisas existem. E as coisas existem e podem e devem ser utilizadas. Uma professora de biologia, quando, quando nós falávamos do sistema reprodutor, e ela estava a falar dos anticoncepcionais, isto é a palavra brasileira, mas agora os métodos contraceptivos, Certo. ela está a dizer não sei o quê, e este aqui este é o mais eficaz, este é nananã. O mais eficaz, claro, é não se fazer, mas o ser humano foi feito para fazer sexo e ter sexo e está tudo Exato. bem em fazer, as coisas são para ser feitas. Eu lembro-me perfeitamente disto, porque sempre que ela falava dos métodos contraceptivos, ela depois terminava sempre com esta conclusão e eu sentia tipo isto é um incentivo ou é só para nós não termos medo de fazer sexo? Estás a ver? Pronto, porque ela dizia sempre, claro, que o método mais eficaz, 100% eficaz, é a abstinência, mas as coisas foram feitas, portanto, nós temos órgãos sexuais para usar, amigos, ok? E eu tipo ficava sempre do género, uau, ok. Sinto-me incentivada, mas ao mesmo tempo eu percebo o propósito dela. E eu tenho a mesma opinião em relação às drogas, Uhum. todas elas. Tipo, elas existem, servem para ser utilizadas, mas com moderação e com consciência. E o que é que acontece? O facto do álcool ser uma coisa legal e o facto de ser uma droga já é tipo, bora consumir, não é? Exato. Torna aqui tipo a socialização através do álcool tão normativa que quem não quer beber álcool é tipo deficiente, ou é rejeitado, ou é posto de Claro, lado. há pressão social. Há muita pressão social para se consumir drogas, não, as outras que são ilegais não tanto, Uhum. mas o álcool que é legal e tipo, se tu estás num jantar de aniversário, tipo, porquê que não estás a beber Claro. sangria? Estás a beber Exato. uma cola, mas tipo, porquê? Estás a tomar algum antibiótico? Eu não gosto de álcool e as pessoas ficam tipo, do género, não é para se gostar, é tipo, tens que o fazer porque é socialmente Exato. a norma, tens que o fazer. E eu acho que está tão normalizado consumir-se álcool que os níveis, o alcoolismo, a quantidade de pessoas alcoólicas que existe no mundo é muito superior àquilo que se acredita. Eu tenho muitos pacientes que eu sei que eles são alcoólicos, Exato. mas eles ainda não perceberam Exato. isso e recusam-se em sequer pensar na possibilidade de terem um problema com o álcool. Pessoas que dizem que eu não toco em álcool durante a semana, mas ao fim de semana eu vou sempre beber e tenho que o fazer. E Exato. eu pergunto: imagina-te durante um mês Exato. sem beberes álcool.
Ah, não dá. Então eu vou sair à noite e vou estar sóbria? Sim, porquê? Não dá, então sair à noite eu não posso estar sóbria, vai ser uma seca. Não, então já não estaremos a falar aqui de um certo grau de dependência ao álcool. Exato. Eu preciso de beber isto para me Para divertir, sentir algo. porque senão isto não é divertido. Portanto, sair à noite e estar com os meus amigos só é divertido se tiver o álcool à mistura e todos nós temos de estar alcoolizados. E estou a falar de álcool, mas também falo de cocaína, porque Claro, claro. imagina, a ganza é a droga que se inicia ali aos 15 anos, mas a Uhum. partir dos 25, quando a malta começa a trabalhar e a ter mais cash para drogas Exato. mais caras, passa para a cocaína, não é? E quantos não são os meus pacientes que é álcool e depois a cocaína, Uhum. e depois é cocaína de sexta a domingo. Yeah. 3 dias a 8. Quantos e depois se eu falar: "Então, mas se calhar, uma dependênciazinha a" não, não, a qualquer momento eu paro. E eu durante a semana não faço, portanto, se eu não Claro. faço durante a semana, é porque eu Não não tem sou dependência. dependente, Claro. não é? Mas então, e 2 meses sem? Não, mas não é dependência, é porque eu não Claro, quero. claro, claro. Estás a ver? É Exato, porque exato. eu não quero. Se tu não queres é tu não queres ou tu precisas. Estás a perceber? Yeah. E há aqui uma confusão. E eu, por acaso, no dia do alcoolismo, que foi este ano, ah, algures em fevereiro, eu fiz um post sobre isso, com algumas perguntas de reflexão, sobre o consumo de álcool, porque eu não sei se tu sabes, mas é considerado uma pessoa alcoólica se beber, de forma consistente, mais de 7 bebidas alcoólicas por semana. Ok. Não sabia o número. Aliás, quantos não são os pais, né, os nossos pais, e eu estou-me a referir ao meu, que não consegue passar um dia sem beber álcool, Ok. mas não é alcoólico, porque é só um copo de vinho ao Certo, jantar e ao almoço, certo. mas não consegue não o fazer. Exato. Isto não é alcoolismo, porque alcoolismo não é só passar o dia todo bêbado, isto já Exato, exato. são formas extremas de alcoolismo. Claro, Os bêbados que estão na rua, que transandam álcool, as pessoas associam alcoolismo a isto. claro. Alcoolismo tem muitas camadas. E eu Exato. acho que quando tu estás a falar de uma pessoa que não consegue passar um dia da semana ou uma refeição sem o vinho, Hum. ou que ao fim de semana tem que ir para a borga e tem que se encharcar de álcool, ou tem que beber, tem que sempre beber, já Exato. estamos a falar de algum nível de alcoolismo. E as pessoas não querem ouvir, não querem aceitar. É tipo um comprimido difícil de engolir. É tipo, não, eu não sou. É tipo, já és. Portanto, malta que esteja aí a ouvir-me, reflita um bocadinho sobre o vosso consumo de álcool, a vossa necessidade de beber álcool. E se for mais do que 7 bebidas por semana, se calhar dependência, ok? Um excelente Há pensar. bocado é como aquela malta que fuma, mas eu só fumo tipo um cigarrinho de vez em quando. Se quiser eu paro. Então para. Ah, não quero. Crítico, não é? Pois é, aí será sempre fumador, claro. E o vício, obviamente, estará sempre, numa certa medida, lá está. Depois há as várias camadas, como tu disseste. E é curioso esse número que tu disseste, das 7 bebidas alcoólicas por semana, porque, e para quem nos esteja a ouvir, eu acho que isso é 90% das pessoas que eu conheço que consomem álcool. Consomem à vontade facilmente mais do que 7 bebidas alcoólicas por semana. O que é que eu te disse? A maior parte das pessoas é alcoólica e não sabe. Há Exato, muito mais pessoas alcoólicas do que se pensa. exato. Agora, se eu acho que, tornar o álcool, ilegal é uma solução, pá, já houve a Guerra Fria, não é? Não foi tipo na Inglaterra, não, não foi a Guerra Fria, Não, desculpa. não, a lei seca é o que queres É dizer. isso, porque é que Exato. eu confundo Guerra Fria com lei seca? Nada a ver com na eles coincidiram na mesma altura? Sim, foi na década. Pois. Não, bem, mais ou menos. Não, coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Foi na década de 20. Pronto, por isso é que eu faço confusão. É lei seca, Exato. exatamente. Já houve a lei seca e o que é que aconteceu? Tráfico de Passou muito álcool, tempo. tal como existe tráfico de droga, não é? Portanto, Exato. pá, não sei. Hum, Tipo, eu acho que não passa pela proibição, acho que passa mesmo. Tipo, as pessoas têm que ter mais inteligência emocional, tem que haver mais exato. Tem que fazer consciencialização, perícia, sim. as pessoas têm que perceber porque é que usam.
Qual é que é a raiz de estarem a utilizar? Muitas das vezes as pessoas sentem-se mais conectadas às outras quando utilizam, então depois têm uma dependência emocional e não uma perdão, uma dependência física, é dependência Exatamente. emocional. Tipo, eu preciso beber porque eu preciso estar neste estado para estar conectado com os meus amigos. Isso é o que acontece aos meus Exatamente. pacientes que Exato. são aditos e não sabem, não é? Quando nós Exato. exploramos o porquê, é porque estão todos a fazê-lo e porque eu preciso fazê-lo para me sentir mais conectado, porque estamos todos neste estado. Tem que ser, estás a ver? Exatamente. Pá, isto é um bocado preocupante, mas pronto. Bastante, eu acho que sim. Portanto, eu acho que toda a gente devia fazer essa introspeção pessoal e pensar um bocadinho as suas prioridades e pensar um bocadinho os seus excessos. Portanto, fica a mensagem aqui de uma pessoa que não tem estatuto nenhum e de uma pessoa que é uma psicóloga. Portanto, ouçam a psicóloga, por favor. Entretanto, infelizmente estamos a chegar ao final do nosso podcast, mas felizmente estamos a chegar também aqui a uma secção bastante interessante, que são as sugestões culturais. E eu estou muito curioso para saber o que é que tu vais sugerir aqui a quem nos está a ouvir. Olha, o que é que eu vou sugerir? Eu tenho muitas sugestões. Diz-me, queres que eu faça todas as sugestões ou apenas uma? Estás à vontade para fazer quantas tu quiseres. Então, eu vou sugerir para a população em geral que queira desenvolver um bocadinho mais de inteligência emocional, que leiam o Inteligência Emocional para Totós. Porque está super claro, dá para qualquer pessoa compreender o que está lá. Pá, eu acho que adiciona. Nunca tira, só adiciona. Certo. Depois, para quem tem problemas de comunicar, comunicação, sendo que tipo, tem dificuldade em ter uma conversa como deve ser, eu sugiro comunicação assertiva. Eu até vou mostrar. É. Aliás, eu até vos vou mostrar os livros, que assim é melhor, mais fácil. Ok? Este para aprender a comunicar. O da inteligência emocional está na minha cabeceira, portanto tinha que ir buscar. E para quem quiser perceber um bocadinho mais sobre estas questões de psicologia evolutiva, o ser humano em geral, eu aconselho muito estes livros, ok? Ok. Do Yuval Harari, o Sapiens e o Homo Deus. Ainda aqui com o papel dos 20% de desconto que eu não consegui tirar. Eles metem estas porcarias de autocolantes super É difíceis, horrível. pá, eu não entendo, Estragam as capas todas. mas já, Yeah. estes 2 livros, este livro e o outro da inteligência emocional, pá, eu acho que são mesmo mais-valias para a população geral que queira perceber um bocadinho mais sobre funcionamento humano, sobre psicologia e o que é que pode fazer efetivamente na sua vida para melhorar. Portanto, ficam essas as sugestões. Olha, são excelentes sugestões porque são muito práticas para as pessoas poderem mudar um bocadinho a sua vida ou a sua perspectiva, ou pelo menos adicionar um bocadinho mais conhecimento. Portanto, sem dúvida, excelentes sugestões. A minha sugestão cultural, eu não sei se adiciona muito a uma pessoa ou não na sua vida pessoal, mas pelo menos acho que abre um bocadinho de curiosidade. E é um filme de 2017, chama-se A Ghost Story, é do David Lowery. E eu não sei se viste, mas, Não, mas é acho um, que não. o tema principal é a perda e o luto. Basicamente é um casal, um deles morre e, e ele volta a aparecer como fantasma, ou seja, tem um lençol, o fantasma clássico. Mas isto é um drama quase sem diálogo, ou seja, não é suposto ser cómico. Ele não consegue interagir com ninguém, ele simplesmente Sim. existe na casa onde morreu. Ou seja, vê a forma como a mulher basicamente lida com a perda, lida com o luto, faz o processo do luto e como é que tenta avançar para a frente com a sua vida. E depois, entretanto, ele vai sempre ficando na casa e vai vendo as pessoas novas que vêm habitar a casa e sem interagir com ninguém, porque ele não consegue interagir porque está entre mundos, está no limbo, basicamente. Acho que é um filme bastante. Anda ali muito no vazio e isso para mim às vezes é se calhar o sentimento mais complicado, quando não é muito uma coisa nem outra, anda ali muito na interpretação pessoal e dá muito espaço para a interpretação pessoal de cada um de nós, mas eu acho que é muito interessante porque nos obriga um pouco a confrontar com a perda que inevitavelmente já tivemos ou vamos ter nas nossas vidas. Uhum.
Dentro desse género também tens 2 filmes, ah, mas eu não me lembro do primeiro, mas que é um filme atual, que é uma perda gestacional, um Ok. bebé que morre logo no início, quiseram fazer um parto caseiro em casa, com uma parteira, a parteira demorou uns segundos a mais a ligar para o 112 porque o bebé estava a ficar roxo e o bebé morreu em casa. E é sobre o luto dos 2 pais, a dinâmica, como é que o casal se vai deteriorando. É o Pieces of a Woman? O quê? Pieces of a Woman? Mas não sei. Eu acho que sim. Eu vi-o recentemente e é exatamente isso que estás a descrever, com a Vanessa Kirby. Eu acho que sim. Hum. É isso mesmo, Yeah, yeah. é isso mesmo. Muito bom. E também o The Whale, Uhum. Certo. já viste? Sim, do Aronofsky. Para mim, a nível de filmes, pá, que mexeram com temáticas da psicologia, pá, que eu gostei, eu sugiro esses 2 filmes. E pronto, é isso. Pronto, excelente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. De certeza que aprenderam muita coisa aqui. E introspeção pessoal, muito importante. Procurem, pensem na própria Todos felicidade. nós, até nós psicólogos, temos que fazer introspeção, para além de ajudarmos os outros a fazerem, portanto. É essencial, essencial. E principalmente na questão do Burger King. Acho que já fizeste a tua. Não comas Já, mais já, Burger já, King. já, já. Este ano, pelo menos. Pronto. Obrigado e até à próxima. Obrigada eu.